Carregar o ecrã. Ora, muito bem, eu vou tentar falar-vos hoje um bocadinho sobre o Git para controle de versões. E vou ter basicamente isto dividido em duas partes. Uma parte um bocadinho mais teórica, em que vou falar de porquê o Git em relação a outros sistemas de controle de versões, algumas noções de como é que o Git funciona, e depois passaremos a uma parte um bocadinho mais prática, em que vou tentar ilustrar isto tudo a funcionar. Também queria desde já dizer que vou usar uns slides que não são meus, portanto, instrução de uma universidade de Washington, mas na altura em que estava a preparar os slides, encontrei estes slides e pareceram-me tão dentro daquilo que eu estava a preparar que achei por bem reutilizar em vez de estar a fazer slides de novo. Portanto, deixei toda a informação tal e qual como os slides estavam disponíveis online. Bem, em primeiro lugar, falar um bocadinho sobre o que é controle de versões. Portanto, o controle de versões é um problema que todos nós temos no dia a dia, que corresponde a termos uma solução, um programa qualquer a funcionar, e estamos a fazer alterações e queremos garantir que as alterações não vão dar cabo do que já temos a funcionar. Tipicamente o que nós fazemos é criar uma pasta nova, com o nome versão 2, versão 3, depois versão final, versão mesmo final, e por aí fora. E tanto os sistemas de versão de controle de versões tentam de alguma forma combater esse problema, gravando um histórico de tudo o que foi feito desde o início do projeto. Tudo até certo ponto, que vamos já ver porquê que eu quero dizer com isto, mas de alguma forma vai gravando incrementos que nós fomos indicando ao sistema. Só para vos dizer que isto de controle de versões começou há muito tempo, portanto, um dos primeiros programas de controle de versões em Unix chamava-se RCS. Basicamente o que ele fazia era criar uma pasta dentro da própria pasta do projeto, em que ele ia guardando as versões todas antigas e por aí fora. Portanto, nem sequer permitia desenvolvimento colaborativo, porque na altura nem sequer tínhamos internet para isso. Mas isso foi evoluindo e foram surgindo vários motores de controle de versões, e neste momento aquele que está na berra, digamos assim, é o Git, o que não quer dizer que dentro de uns anos não possa mudar. Bem, um bocadinho sobre o Git. Portanto, ele foi criado por volta de 2005 pelo Linus Torvalds, que possivelmente já ouviram falar por ser um pioneiro que criou o Linux, portanto o kernel do Linux inicial, e na altura foi feito exatamente para facilitar a gestão do controle de versões do kernel do Linux. O que é que foi feito ao tentar implementar um sistema de raiz para tentar, digamos assim, divergir daquilo que já existia? Portanto, um dos objetivos do Git era ser rápido, nomeadamente porque o kernel do Linux é uma árvore de fecheiros bastante grande e, portanto, demora algum tempo a processar. Também já tem uma história grande, portanto, o Linux tem uns anos valentes e, portanto, o histórico, mesmo que não estivesse guardado em Git, foi preservado e, de alguma forma, torna o repositório muito grande. Depois, tinha como objetivo permitir que houvessem ramificações no desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Permitir que um programador que está a tentar fazer, por exemplo, um driver para uma placa gráfica qualquer que saiu no mercado, pudesse fazer uma cópia da versão do kernel que estava naquele momento, e ele ia mantendo a sua versão do kernel na tentativa de, então, suportar essa placa gráfica. Mas, ao mesmo tempo, iria tentar poder ir buscar atualizações que fossem feitas no, digamos assim, no ramo principal do kernel. A ideia era poder ter desenvolvimento em paralelo, sem que isso depois pudesse ser um impedimento para que as várias versões se pudessem juntar.
Outro dos objetivos era que fosse totalmente distribuído, ou seja, em que vocês não precisem de ter ligação à internet para poderem fazer versões, ok? Portanto, para poderem guardar uma versão nova, não precisam ter acesso à internet e têm no vosso computador todo o historial do repositório. O que quer dizer, por um lado, que os repositórios tornam-se muito grandes, se tiverem realmente muito código e muitas versões, mas por outro lado significa que se por alguma razão precisarem de recuar no histórico do vosso projeto, uh, isso fosse relativamente fácil de fazer, mesmo que não tivessem ligação à internet. No entanto, como vamos ver, no dia a dia, atualmente, nós usamos o Git muito de uma forma centralizada e não tanto de forma distribuída como seria a ideia original. Não quer dizer que não seja possível, simplesmente estamos habituados a um tipo de funcionamento que é um bocadinho mais centralizado do que aquele que foi o objetivo do Git. Ora, continuando, portanto, a ferramenta do Git é uma ferramenta de linha de comando que é gratuita, tanto é open source, e que vocês podem fazer download e instalar, seja em Linux, Mac ou Windows. Portanto, eu vou mostrar-vos sempre a ferramenta de linha de comando, porque se perceberem os conceitos do funcionamento da linha de comando, depois conseguem facilmente usar qualquer interface gráfica que possam querer usar para o vosso desenvolvimento. Portanto, vocês podem usar clientes dedicados para Git, como podem usar as funcionalidades que o vosso IDE possa incluir para manusear o Git. No entanto, por trás, ele estará sempre a usar um comando de linha de comando chamado Git. Ok? Sempre que precisarem de ajuda sobre como é que funciona o Git, podem sempre usar o comando Git seguido de help e o subcomando Git que querem saber, que querem obter ajuda. Vou dar um exemplo. Portanto, um dos comandos típicos é, que eu não vou executar já, vou executar mais para a frente, git init, que é para inicializar um repositório. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre este comando init, fazem simplesmente git help init. Ele dá-vos a informação sobre o git init. Ok? Portanto, se quiserem informação sobre outro qualquer, git help clone, e tem informação sobre o clone. Portanto, basicamente, a documentação é toda acessível através do verbo help, seguido do subcomando que querem executar. Tenho aqui vários recursos que depois podem verificar e consultar se assim quiserem. Eu vou pôr também, quando tiver o vídeo online, também ponho os slides. Ora, as primeiras versões de controle de versões que surgiram com recurso à internet eram centralizadas. Nomeadamente, o primeiro chamava-se CVS, que é a abreviatura de Concurrent Version System. Entretanto, surgiu um mais recente chamado Subversion, que é muito conhecido por SVN. Existem outros não tão, como é que é dizer, usados globalmente, mas que são também sistemas de controle de versões, como Perforce e outros, e todos eles são centralizados. O que é que isso significa, basicamente? Significa que há um servidor central, algures, que tenha a verdade sobre o repositório do vosso código. E, portanto, se algum programador fez uma alteração e quer, de alguma forma, guardar essa nova versão, tem de ter acesso a esse servidor central para enviar para lá a nova versão, ok? E se não tiver acesso à internet, não podem de todo fazer gravações do vosso estado. Portanto, basicamente, este segundo ponto do slide diz basicamente que vocês fazem uma cópia, um checkout, que é o nome usado tipicamente nestes sistemas, do servidor centralizado e fazem uma cópia na vossa máquina, podem editar, mas as edições que vocês fazem na máquina local nunca são guardadas como versões. Portanto, quando tiverem terminado a vossa edição, vocês reenviam
para o servidor e é nessa altura em que o servidor guarda uma nova versão. Ok? Isto é evidente que traz um conjunto de problemas, que é o facto de vocês não poderem guardar uma versão temporária, por exemplo, quando estão a fazer uma deslocação, imaginem, de Alfa daqui a Lisboa, quando estão no norte, e dentro do caminho acabaram de fazer uma funcionalidade nova, querem guardar aquela funcionalidade nova para começar outra e não têm como fazê-lo porque não têm internet, por exemplo. Outro problema, mas que se mantém com o Git, é o problema de, enquanto vocês estão a fazer as vossas alterações, outra pessoa pode fazer também alterações e, portanto, depois será necessário conciliar as duas versões. No caso do SVN e do CVS, vocês basicamente têm de fazer isso a cada commit, ou seja, sempre que fazem uma alteração e enviam para o servidor, têm de ver se houve algum conflito e se houve algum conflito, gerir esse conflito de maneira que o repositório final esteja com código que funciona. No caso do Git, temos uma vantagem que é que vocês podem ter diferentes ramos, vocês podem manter o vosso ramo distante do ramo principal, digamos assim, e mais tarde, quando acharem que realmente vale a pena, integrar o ramo com a vossa funcionalidade nova no ramo principal, que será algo que também iríamos falar um bocadinho mais à frente. Portanto, a ideia então do Git, que existe também noutros sistemas, como o Mercurial, que está ali em cima, que é conhecido por MQ, mas também por outros, como o Bazaar e afins. A ideia é que sejam sistemas distribuídos, ou seja, cada computador tem uma versão completa do repositório. Daí que o processo de copiar o primeiro repositório já não se chama checkout como nos equivalentes anteriores, mas chama-se clone, porque na verdade o que vocês estão a fazer é fazer uma clonagem completa do que está no servidor para a vossa máquina. E depois, qualquer alteração que vocês façam da vossa cópia, podem registar como sendo uma nova versão e pedir ao Git para guardar essa nova versão. E essa nova versão é guardada na vossa história local, no vosso computador. Mais tarde, quando vos apetecer, podem enviar de novo as vossas alterações para o servidor e aí não vai só uma versão, mas vão as versões todas que, entretanto, vocês foram criando localmente. E podem fazer isto não só com um servidor centralizado, como podem fazer peer-to-peer, ou seja, se vocês não quiserem pôr o vosso código em nenhum repositório online, podem simplesmente ligar diretamente a outra máquina de um colega que tenha outra cópia do Git e fazerem a junção das duas sem usar um servidor que digamos que é centralizado. Okay? Portanto, isso não é necessário. Ora, continuando, mas isto é um detalhe um bocadinho mais interno, não é tão importante, mas por que não falar disso, que é os sistemas centralizados usam versionamento ao nível do ficheiro. Ou seja, sempre que vocês alteram um ficheiro, existe uma cópia desses ficheiros para uma versão superior, mas os restantes ficheiros que não foram alterados não são duplicados. Ou seja, se olharem para a imagem de cima, no caso Subversion, na versão inicial tem 3 ficheiros, A, B e C, e na versão 2 só alteraram o A e o C, então só é guardada a informação sobre a diferença entre o A, versão 1 e a versão 2, e entre a versão 1 do C e a versão 2 do C. Okay? Se fizessem novas alterações só no C, só guardavam alterações de como é que obtém o ficheiro final, pegando no ficheiro original, aplicando este delta e aplicando este delta. Okay? Ou seja, o repositório tem sempre apenas os ficheiros originais. Pensar um bocadinho, podem pensar até num ficheiro vazio, e depois cada versão que tem é informação de alterações do género, olha, a linha 5 aumentou mais esta frase, a linha 7 aumentou aquela frase, coisas deste género. O que quer dizer que se vocês estão na versão 1000 e querem obter uma versão de um ficheiro,
ele vai ter de ir ao ficheiro original, ir aplicando estas deltas todos até chegar à versão 1000. O que, como devem imaginar, demora bastante tempo. O Git, para tentar ser mais rápido, acaba por, como é que é dizer, esbanjar um pouco mais de disco, ok? Portanto, os repositórios crescem um bocadinho mais, mas ganhamos em eficiência. Portanto, o que ele faz não é guardar incrementos, mas é guardar versões. Portanto, se vocês fazem uma versão 1 tem o ficheiro A, B e C, se fizerem alterações, então, no ficheiro A e no ficheiro C, ele guarda a nova versão do ficheiro A e a nova versão do ficheiro C. Ok? E a versão B guarda só a referência. Portanto, este, como não houve alterações, ele não altera o ficheiro, não guarda a nova versão. O que quer dizer, se estão na versão 1000, a única coisa que têm de fazer, ou imaginem aqui a versão 5, é ir buscar os ficheiros todos que estão nesta versão e para os que não estão, ver qual é a versão anterior que tem o ficheiro. E vão lá buscar o ficheiro completo, ou seja, não precisam necessariamente de fazer o rollback até ao início. Portanto, fazem o rollback até encontrarem uma versão qualquer, porque essa versão vai ter necessariamente o ficheiro completo. Ok? Portanto, temos mais redundância, necessariamente, portanto, temos muitas mais cópias, mas temos eficiência. Okay? Portanto, isto é o típico problema dos algoritmos versus estruturas de dados, que é, se querem melhorar a eficiência de um algoritmo e pôr o algoritmo mais simples, têm de complicar a estrutura de dados. Se querem simplificar a estrutura de dados para guardar menos memória, provavelmente têm de complicar o algoritmo. Portanto, este trade-off é mais ou menos comum nas ciências de computação. Ora, continuando, um bocadinho de conceitos agora sobre o Git para tentarem perceber. Portanto, esqueçam o servidor centralizado, pensem apenas na vossa máquina. Quando vocês fazem a primeira clone do repositório, vocês têm o vosso repositório, que é o que está aqui representado azul. Ok? Depois fazem alterações no vosso ficheiro. Ao fazer alterações, estão a divergir do repositório que tem na vossa máquina, ou seja, tem a vossa pasta de trabalho em que fizeram alterações. Sempre que tiverem um ficheiro em que acham que as alterações que têm são importantes, vocês podem indicar que elas são para serem guardadas. E então elas são marcadas como estando na área de staging. Isto significa apenas que se mais tarde vocês enviarem a vossa cópia para o servidor, todos os ficheiros que estão na área de staging são enviados, ok? No entanto, se vocês voltarem a fazer alterações a este ficheiro antes de fazer novo envio para o repositório, terão de fazer de novo o stage, ok? Portanto, este stage podem pensar como sendo um carimbo que diz, ok, este ficheiro está pronto para ir para o repositório, ok? Portanto, uma espécie de selo. Mas, na verdade, não envia. Só é enviado quando vocês usarem outro comando, que aqui é designado pelo commit, que pegam nos ficheiros que estão nesta área de staging e que são enviados para o repositório. Ok? Isto vai ser mais claro quando eu mostrar o funcionamento. Eu vou chamar a atenção outra vez do que é a área de staging. Depois, qual é o vosso ciclo de desenvolvimento típico quando estão a usar Git? Portanto, basicamente, se têm um ficheiro que já existe no repositório, então estão na parte verde. Vocês editam o ficheiro, ele passa a estar modificado, ok? Quando o mandarem para staging, ele fica marcado como sendo uma versão para ser guardada. Embora não guarde, fica lá o carimbo. Quando mandam para o repositório, ele volta a estar o ficheiro original depois das alterações feitas. Okay? Portanto, as alterações são consideradas como sendo do repositório, então o vosso ficheiro está como se fosse não modificado. Ok? Portanto, basicamente, está tal e qual como no repositório, alteram, está modificado, mandam para staging, tem staging. Quando mandam para o repositório, a vossa cópia ficou igual à do repositório, portanto, não modificada.
Se tiverem algum ficheiro que não está ainda no repositório, ele está neste estado chamado untracked, portanto não está a ser analisada pelo Git. Então, nesse ponto, o que vocês têm de fazer? Têm de adicionar primeiro o ficheiro, dizer, olha, está aqui um ficheiro importante. Depois, editam o ficheiro, fazem o staging e o commit e voltam a estar no estado não modificado. O ficheiro passa a estar dentro do ciclo de desenvolvimento típico. Por outro lado, se tem um ficheiro que deixou de ser interessante e querem removê-lo, devem mantê-lo no estado não modificado e aí podem removê-lo. Okay? Portanto, tipicamente, vocês não podem adicionar um ficheiro diretamente para o estado modificado ou o estado staged, assim como não podem remover um ficheiro que esteja modificado ou que esteja staged. Okay? É possível fazê-lo, mas já não é um comando direto. É preciso andar a usar flags para forçar o processo e algo do género. Ora, isto é um detalhe, não é muito relevante, mas basicamente no CVS e no Subversion, no SVN, existe uma versão que é um inteiro que vai sendo incrementado à medida que são feitas cópias. No Git não existe essa informação, portanto não existe um número que nos diz qual é a versão daquele repositório. Portanto, o que ele faz é calcular um identificador único usando um algoritmo criptográfico chamado SHA-1 que gera, desculpem, uma sequência de 40 caracteres hexadecimais, ok? E esta sequência de 40 caracteres identificam cada um dos commits. Portanto, possivelmente alguns de vós já fizeram criptografia e afins e sabem que os algoritmos como o SHA-1, o MD5, etc., são algoritmos de hash e, portanto, têm uma baixa probabilidade de colisão, o que significa que muito provavelmente nunca vão existir dois chás iguais no repositório Git, ok? Daí que eles usam isto para representar cada commit. Se quiserem saber qual é a ordem do repositório, existem comandos para isso, mas não conseguem saber olhando apenas para o código que representa aquela versão do vosso software. Okay? Muitas vezes também os comandos Git referem-se ao SHA, não pelos 40 caracteres, porque é uma seca digitar 40 caracteres, mas pelos primeiros caracteres do SHA. A maior parte das vezes usam set, okay, como aqui estes exemplos. Os comandos do Git, a maior parte deles mostram apenas o set, mas na verdade, se vocês usarem qualquer sequência inicial que não tenha repetições, serve perfeitamente. Okay? Imaginem que só existe um SHA guardado que começa por 258. Se fizerem 258 apenas, ele sabe que só pode ser este commit, porque não há mais nenhum que comece por 258. Okay? Então ele é capaz de fazer essa pesquisa. Ora, comecemos então a olhar para o Git e a linha de comando do Git. Ok, primeira coisa, configurar o vosso ambiente. Se usarem um editor gráfico, ele terá necessariamente um separador qualquer chamado preferências, em que vocês registram o vosso e-mail e registram o vosso nome. Se usarem a linha de comando, isso é preciso ser registado num ficheiro que é guardado tipicamente na vossa home. Podem editar diretamente o ficheiro ou podem usar os comandos que estão aqui no topo para fazer isso. Eu vou tentar usar um exemplo. Vou para aqui para uma máquina que sei que não tenho a configuração do Git. Ok, ali ao lado esquerdo. Se eu fizer o comando git config-list para mostrar a configuração deste Git, pode ali um dash e ele não mostra informação nenhuma, portanto ele não sabe quem é que eu sou. Se eu tentar a partir daqui usar o Git, alguns comandos vão funcionar, mas mal eu tento fazer o registro de uma versão, ele vai se queixar que não sabe quem eu sou e que portanto não pode fazer esse registro. Basicamente porque o Git tem de guardar informação sobre qual foi o programador que fez cada uma das versões que vocês estão a guardar do vosso código. E ele usa então esta informação que está nestes dois campos de configuração. Eu posso então fazer um git config menos global user.email e pôr aqui o e-mail qualquer, sei lá, o meu e-mail, um dos meus e-mails. Okay?
Se eu agora fizer o list outra vez, ele já sabe que o meu e-mail é aquele, e agora posso fazer o nome. E agora, se fizer a listagem, ele já me mostra os dois. Ok? Já agora, se eu fizer aqui o editar o ficheiro git config que está na minha home, portanto, para quem não está habituado a usar Linux, o vim é o editor, podem ignorar. O til significa a minha home, portanto, /home /mvs. Quem usa o Windows será /users o vosso nome, certo? Depois ele costuma pôr lá um ficheiro escondido, com um ponto, com git config. E tem lá basicamente a informação do user, email e name, e pode ter outras coisas, mas que não são obrigatórias. Estas duas são necessárias para que as coisas funcionem. Ok? Vou sair outra vez daquele servidor, que não vou usá-lo, foi só mesmo para demonstrar este passo. Já agora, o editor que o Git usa quando vocês tentam fazer um commit na linha de comando, e se usarem Linux, é o Vim. Se por alguma razão não gostam do Vim, por exemplo, porque não se dá nada com ele, podem usar este comando git config -global core.editor e especificar aqui, em vez de Vim ou de Nano, o editor que querem usar. Ok? Se usarem um cliente de Git, ele vai fazer isto sozinho por vocês e basicamente envia para lá a mensagem. Eu, para ser sincero, devo ter o Vim configurado por omissão, mas nem sequer o uso, porque tipicamente ponho a mensagem na linha de comando. Mas eu vou mostrar isso daqui a nada. Ora, passo seguinte. Criar um repositório local. Portanto, local ou não. Portanto, antes de mais, chamar a atenção de uma coisa, que é, embora o Git seja capaz de gerir vários ramos em paralelo, ele obriga a que só exista um ponto de partida, ok? Não é possível, sem muito trabalho, que duas pessoas façam a criação de um repositório Git de raiz e depois juntar os dois repositórios, ok? Isso é muito complicado. Tipicamente, como qualquer árvore na ciência de computação, ela tem uma raiz e a raiz é única, e o habitual é que vocês usem um destes dois cenários. Ou usam o vosso repositório local e criam na vossa pasta local, ou vão a um repositório que já existe o vosso projeto e vão lá buscar o projeto como cópia para o vosso computador. Ok? E é por isso que, na prática, nós usamos muitas vezes repositórios centralizados de Git. E é disso que eu vou falar antes de mostrar aqui este comando a funcionar. Ok? Portanto, muito provavelmente vocês já ouviram falar do GitHub, mas o GitHub é apenas um dos vários repositórios que permitem usar Git. Ok? Portanto, o GitHub é o mais antigo, provavelmente. Quer dizer, mais antigo a suportar Git, será, digamos assim. Também foi o mais popular, embora continue a ser popular, teve uma grande desistência de algumas equipas quando foi comprado pela Microsoft. No entanto, continua a ter muita gente a usar. Digamos que o segundo lugar está para um chamado GitLab, que também é gratuito, e que além de ser gratuito e vocês poderem usá-lo livremente, o código que gera o site do GitLab é público e vocês podem criar os vossos próprios GitLabs dentro dos vossos servidores, das vossas empresas, etc. Depois desta lista, o Bitbucket também é bastante usado. Este é mais antigo, mas porque originalmente não era um repositório de Git, era um repositório de Subversion, e quando começou a aparecer o Git, ele passou também a suportar o Git, ok? O Devil, confesso que nunca usei, não conhecia, só ao abrir esta página é que vi, e depois tem a possibilidade de usar o repositório do Visual Studio ou da Amazon, ok?
Enquanto os três primeiros têm o número de utilizadores ilimitado, os de baixo só podem ter 5. Depois, em termos de tamanho, também tem aqui várias variantes. E depois, muitos deles têm coisas associadas ao repositório que não têm a ver com Git, mas que são úteis, como por exemplo ter um sítio para a submissão de bugs, onde tipicamente são designados por issues, ok? Todos estes suportam. Há quem permita a definição de tarefas usando tecnologias ágeis, neste caso o Visual Studio. Há alguns que têm wikis, ok? Que permitem criar páginas usando a interface. Outros suportam outros sistemas de controle de versões e depois outros suportam algumas funcionalidades de disponibilização e deploy de código automático, ok? Que eu não vou falar hoje. Se quiserem pagar, então tem uma lista bastante maior de planos, ok? Tem aqui um conjunto de planos que vão até aos $1.200 e começam nos $10, não, menos $5 para o Amazon Web Services, ok? Seja como for, a maior parte das pessoas que eu conheço usam GitHub, GitLab ou Bitbucket, ok? Ora, eu vou criar um repositório no GitHub para esta formação, mas vou criá-lo não diretamente no GitHub, vou criá-lo na linha de comando, depois vou enviá-lo para o GitHub e depois vou buscar essa cópia do GitHub para pôr outra pasta para vos mostrar o processo todo, ok? Portanto, vou já para o meu GitHub. Vou criar um repositório chamado Workshop Git, só para vos mostrar que não existe o repositório, ok? Portanto, eu não tenho nenhum repositório que se chame Workshop Git e vamos criá-lo agora. Bem, eu vou então começar por criar usando a versão de cima. Para isto, e para não estar a criar um projeto vazio, eu peguei num projeto de aulas da minha disciplina de técnicas de desenvolvimento de jogos, que é um jogo em monogame C Sharp, que não está em controle de versões e que fui buscá-lo para usá-lo como teste. Okay? Portanto, esta é uma pasta que tem ficheiros. Vou apagar daqui o IDEA, que é só os ficheiros de configuração do editor que não interessam. E, portanto, se eu mostrar-vos a árvore, o que é que isto tem? Tem a pasta Contents, que são imagens e afins usadas pelo jogo. Tem um manifesto, que é a estrutura da aplicação. Tem 3 ficheiros C Sharp. Tem 2 ícones em BMP e em Nico. E tem o projeto Visual Studio. Ok? Portanto, esta é a pasta do projeto e, digamos assim, é a versão 1 do meu trabalho. E quero enviá-la para o repositório. Ok? Então, o primeiro passo é inicializar o repositório. Fazer git init. Ele basicamente vai inicializar um repositório nesta pasta. Ele diz que criou o repositório vazio na pasta .git. Ou seja, se eu agora vos mostrar outra vez a árvore, vocês vão... A árvore não mostra, ok? Se eu fizer ls-la, ele mostra-me aqui a pasta .git, ok? Esta é a pasta onde o Git vai guardar o vosso repositório completo, a vossa cópia local do repositório, ok? A partir do momento em que vocês fizeram o comando git init, podem começar a usar comandos git. Por exemplo, eu posso perguntar qual é o estado do meu repositório em relação ao repositório oficial que está na minha pasta .git. Se eu fizer isto, ele vai me dizer basicamente que está no ramo master. Isto basicamente é aquela questão de nós podermos ter vários ramos e cada programador estar a trabalhar num ramo diferente e mais tarde juntá-los. Portanto, existe um ramo que tipicamente se chama master, que é criado por omissão. Não existem commits, ou seja, ninguém mandou nada para o meu repositório e diz-me já que estes ficheiros todos estão untracked, ou seja, que não são considerados para o repositório. Portanto, nem estão como editados, nem estão não modificados, nem estão na área de staging. Portanto, estão na primeira coluna que eu tinha mostrado
naquele diagrama que eu vou voltar a mostrar. Então estão aqui neste estado untracked, ok? Eu vou começar por adicionar só os ficheiros C# e adicionando ficheiros é com o comando add. Este comando add serve a dois propósitos. Serve quer para adicionar ficheiros novos, portanto, para indicar que estes ficheiros que não estão tracked são para serem tidos em consideração, e também servem mais tarde, que eu vou já mostrar, para marcar os ficheiros como sendo como estando na área de staging, ok? Como estando prontos para serem enviados para o repositório. Mas vamos passo a passo. Portanto, se eu fizer git add e o conjunto de ficheiros, ele não me diz nada. E se eu agora fizer git status, ele vai me dizer basicamente que tem 3 ficheiros novos, que estão preparados para serem enviados para o repositório, e vários que ainda estão em modo untracked. Ok? Eu antes de adicionar os outros, vou enviar estes para o repositório. Portanto, estes que estão a verde estão basicamente neste estado modificado. Desculpem, no estado staged. Ok? Portanto, eu fiz a edição, que foi basicamente para logo o texto. Digamos assim, se o ficheiro não existia, passou a estar modificado quando eu o criei. E agora fiz como add o stage, portanto ele está no staged. E agora para os guardar numa versão do Git, faço git commit. Ok? É nesta altura que o editor é aberto para vocês escreverem o que é que fizeram nesta versão do programa. Ok? Já agora, o que eu estou a fazer não é boa prática. Tipicamente, vocês só devem fazer commits quando têm um projeto que funciona. E eu, só com estes 3 ficheiros C# não consigo que o programa funcione, que o jogo funcione. Ok? Ou seja, como for, vou fazer commit. Tipicamente, o que vocês escrevem é uma linha aqui em cima a explicar o que é que foi feito. Porquê é que este texto serve? Serve para mais tarde, se vocês quiserem saber quando é que uma funcionalidade foi adicionada ou removida, possam procurar na lista de mensagens que foram registadas e perceber o que aconteceu em cada versão. Ok? Já agora, tipicamente, há uma linha inicial que é o resumo e depois podem escrever outras linhas com outra informação. Ok? Se repararem, o próprio editor sabe que aquela cor tem uma cor diferente porque é o texto que vai ser usado em tudo que é ferramenta gráfica, e este texto é mostrado só quando vocês abrirem o commit propriamente dito. Ok? Se usarem um editor então para gerar esta mensagem, o gravá-la e sair do editor é suficiente para que o processo continue, e ele agora diz basicamente que fez um commit. Portanto, o commit tem este código, é o tal SHA, por mais 7 dígitos. Pôs aqui a mensagem do meu commit e põe o resumo. O resumo diz basicamente que foram 3 ficheiros alterados, 404 linhas novas, e que criou aqueles ficheiros com aquelas permissões. Ok? Esqueçam as permissões. Se eu fizer agora aqui de status, ele já não me mostra aqueles 3 ficheiros. Porquê? Porque eles estão no formato, no estado não modificados. Portanto, eles estão neste estado aqui. Ok? Os que estão aqui a vermelho estão então no estado untracked. Ora, o que é que eu preciso fazer para enviar isto para um servidor então como o GitHub? Tenho primeiro de ir lá criar o projeto. Portanto, estamos a usar uma ferramenta web também para a gestão do meu repositório, que não é bem o Git, portanto é uma ferramenta auxiliar, mas que é web e, portanto, obriga-me a vir cá criar o repositório. Portanto, vamos lá criar um repositório novo, tem aqui o botãozinho, new, ele pede o nome, ok? Se vocês tiverem em vários grupos, até podem escolher qual é o grupo em que querem criar, ok? E dão um nome ao projeto que querem chamar, ok? Depois podem pôr aqui uma descrição, se quiserem, e também podem criar repositório como sendo público ou sendo privado. Portanto, se for público, qualquer pessoa da internet pode aceder ao repositório e ver o que é que lá está, ok? Não podem alterar código,
podem ir buscar o vosso código, mas não podem alterá-lo no repositório. Se for privado, ninguém o vê, ok? Depois, vocês podem inicializar o repositório com um fecheiro README, um fecheiro Git normal, já falei que isto é, ou uma licença. Se já têm um repositório feito, como eu fiz com o Git init, nunca façam isto, ok? Nunca escolham aqui nada, porque se escolherem, ele vai fazer ele próprio o Git init para adicionar o fecheiro a seguir, e vocês ficam basicamente com uma cópia que está no GitHub e outra cópia que está em local, ok? Portanto, se criaram, como eu, com o Git init na linha de documento, nunca façam aqui nada. Criem um repositório vazio. O repositório é criado, existe um URL que é o tal que pode ser partilhado entre programadores para aceder ao repositório. E ele agora indica aqui várias formas de colocar documentos neste repositório, ok? Um deles é importar código de outro repositório que já exista, de outro sistema qualquer. Podem pegar no repositório que já tenham na vossa máquina e enviá-lo para lá, ou podem criar um repositório de raiz na vossa linha de comando. Se repararem, aqui metade das coisas nós já fizemos. Não é? Já fiz um git init, já fiz um git add, já fiz um git commit, embora não tenha posto "-m". Só não fiz ainda foi o enviar o repositório. Ok? O que é isso que vou fazer? Basicamente, vou, antes de enviar, dizer à minha cópia local de Git que tenho um repositório remoto. Vou adicioná-lo, ok? Vou chamar a esse repositório origin. Porque origin? Porque é uma questão histórica, ok? Todos os repositórios, tipicamente por default, têm um URL chamado origin, mas podem chamar outra coisa qualquer. Podem chamar, por exemplo, GitHub, para saber que é a cópia do GitHub. E depois o link para o repositório do Git. Ora, se repararem, vocês podem obter este link via HTTP ou via SSH. Se for via HTTP, ele envia usando o protocolo HTTPS e precisa que vocês ponham uma password e um username para poder enviar. Se usarem a Secure Shell, podem configurar o vosso GitHub com uma chave pública SSH e depois podem fazer o envio dos ficheiros sem estar a pôr passwords, ok? Eu vou usar a minha chave pública para facilitar a vida. Se não tiverem isso configurado, têm de usar necessariamente o HTTPS, ok? Ora, então, copiei esta linha, se é preguiçoso, não é aqui, era para aqui, e vou então adicionar a referência ao projeto que está criado no GitHub, ok? Portanto, isto não fez nada, basicamente registou que existe um site chamado Origin que tem aquele URL, ok? E agora posso fazer um push para o Origin. O que é o push? O push é o comando que envia a nossa versão do repositório, portanto que está dentro da pasta .git, para o servidor indicado como Origin, ok? Ora, se eu executar isto, ele vai primeiro queixar-se. Porque é boa prática que vocês tenham em cada ramo uma informação sobre qual é o vosso upstream por omissão. Portanto, qual é o repositório ao qual vocês enviam quando fazem um push. Ok? Se fizerem só isto, ele vai se queixar que não existe o repositório definido. Portanto, tipicamente é aquele Git que faz a primeira vez, ou só, ok? Que depois ele guarda esta informação. Mas basicamente estou a dizer que o servidor upstream do meu repositório, portanto o repositório pai, digamos assim, é o que foi definido como origin e que quer enviar para lá o ramo master em que estou, ok? Foi o que foi criado inicialmente pelo Git init. Ok, ele faz a ligação, no meu caso foi via SSH, portanto não pedi password, põe informação sobre o envio, ok? E disse basicamente que criou um novo ramo do outro lado, não existia nenhum ainda, chamado master, e disse ainda que o ramo master local foi feito para seguir alterações feitas no ramo master do
do servidor designado por origin, que é este. Ok? Depois, o que ele diz aqui a seguir é qual é o método que ele vai usar para detectar alterações. Existem vários, eu não vou entrar em detalhe. No meu caso, tenho configurado por que seja o rebasing, mas existem outros e ele possivelmente vai mostrar aqui outros no vosso caso. Ok? Não se preocupem com isso. Ora, como já fiz o push, se eu for ao servidor e fizer refresh, eu já tenho aqui os meus 3 fecheiros. Ok? Ora, muito bem. Já agora, está aqui a puxar, não é? Aquele código. Se vocês clicarem nele, podem ver o código que foi enviado. E tem aqui a mensagem que eu escrevi quando fiz o meu commit. Ok? Ora, agora vamos voltar para trás. Imaginem que eu tenho outro programador. Portanto, o meu lado esquerdo desta janela vai ser um programador, o meu lado direito vai ser outro. Agora, o meu colega de grupo vai buscar o mesmo projeto para continuar a trabalhar. Como eu vos tinha dito, só um é que pode fazer o git init. Portanto, deste lado, o programador não pode fazer git init. Tem de ir buscar uma cópia a algum lado. Perdão. Se usarmos então a cópia que está online no GitHub, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o comando git clone, que já tínhamos falado porque é clone, porque estamos a fazer uma cópia do repositório remoto para cá, para o local, e seguido do URL em que está o repositório. Ora, neste caso, o URL é aquele mesmo que já tínhamos há um bocado quando eu fiz o set origin, mas que vocês podem obtê-lo usando este drop-down aqui do GitHub e ele mostra o link, seja em HTTPS ou SSH. Ok? Então vou usar o SSH, copiar, e agora vou para ali, git clone disto. E agora, se não fizer mais nada, ele cria-me uma pasta com o nome workshop-git. Se colocar mais um nome, ele cria a pasta com o nome que eu indicar. Ok? Eu vou criar aqui só Covan 2, só para saber o que isto é. Portanto, ele está a dizer que foi buscar os fecheiros, eram 5 objetos, fez download deles e pronto. E agora, se for para a pasta só Covan, e se fizer um ls, tenho aqui os 3 fecheiros que o meu outro colega do grupo tinha enviado. Tenho a minha própria cópia do Git. Ok? Bem, eu vou continuar a pôr fecheiros no Git. Agora vou voltar ao autor do lado esquerdo, que estava na situação em que faltavam ainda vários fecheiros para Git, e vou adicionar o resto. Ok? Git add content *.png, portanto vou usar wildcards na linha de comando para adicionar vários fecheiros de uma vez. Ok? Portanto, ele adicionou aqueles fecheiros. Se fizer git status, já tenho aqui uma lista de fecheiros que estão staged, ok? E tenho ainda vários que não sabem o que é para fazer com eles. Vou continuar a fazer git adds, content.mqcb, git add content arial 12 das quantas. E uma coisa importante que devem ter atenção é que nunca devem colocar fecheiros no Git que sejam passíveis de serem gerados com o código que lá está. Ou seja, por exemplo, se estão a pôr um fecheiro C, não devem colocar lá o fecheiro executável. Ok? O fecheiro executável, qualquer pessoa consegue obtê-la a partir do C, compilando. Ok? Portanto, só devem colocar no repositório fecheiros que são fecheiros originais e não fecheiros que são gerados. Ora, continuar a adicionar. Agora tenho tudo marcado como staged. E agora vou fazer o commit para enviar os restantes fecheiros que faltavam. Muitas vezes, à medida que vocês vão trabalhando com o Git, o facto de ele abrir um editor não dá muito jeito se a mensagem que querem enviar é relativamente curta. Daí que vocês podem, na linha de comando, usar o git commit e depois "-m" da mensagem e depois, entre aspas, a mensagem que querem que o commit tenha. Adicionados ficheiros em falta. Okay? Estes ficheiros estavam todos
no modo staged, passaram todos para o modo não modificados. Porquê? Porque estão iguais à cópia do repositório, mas não da cópia do repositório remoto. Portanto, se vocês forem ver o repositório remoto, se eu fizer refresh, ele continua a ter estes ficheiros apenas, ok? Só tem um commit, se repararem aqui. No entanto, se vocês forem à minha cópia e fizerem um git history, agora não me lembro o nome, git log, e ele vai-vos dizer que tem 2 commits, ok? Está aqui um commit, que foi o último, adicionados que fazem falta, e tem aqui um commit que foi o primeiro, ok? Se repararem também, ele sabe que este commit está igual ao commit que está no repositório origin, ok? E sabe que este, que é designado por head, tipicamente a última versão é sempre designada por head, está no RAM master, mas não está em lado nenhum, ok? Portanto, para enviar isto para lá, para o repositório, tenho que voltar a fazer o git push, ok? Git push, e ele basta enviar os fecheiros restantes, os 24 e tal, e está tudo do outro lado em princípio. Portanto, se eu for aqui agora, refresh, temos já os 2 commits e temos os fecheiros todos do projeto, ok? No entanto, o meu colega de trabalho, que está do lado direito, se ele for ver a pasta dele ainda está só com aqueles 3 fecheiros, ok? Se eu fizer git log, ele diz-me que estou no meu na cabeça do master, ok? Mas repararem, está vermelho o origin master e o origin head, que há pouco estava deste lado, aqui a vermelho, mas que não existia ali, ok? Significa basicamente que, de acordo com ele acha que está sincronizado com o master da origem, ok? Não está, mas ele acha. Porquê? Porque o meu git log não foi ao servidor. Portanto, estou sempre a usar a minha cópia de git local. Se eu quiser ir buscar a cópia remota, tenho que fazer o git pull, ok? Portanto, lembrem-se das portas, push para enviar para lá, pull para puxar para cá. Git pull, e ele agora foi buscar os restantes ficheiros. Além dos nomes de ficheiros, ele mostra aqui uma coisa que é simpática para terem uma noção do número de alterações que cada ficheiro teve. Também tem aqui uma coisa interessante que é importante realçar, que é ele tenta detectar automaticamente quais são os ficheiros binários, ou seja, que não são textuais, que não podem ser editados por editor de texto, e aqueles que são textuais. Okay? Portanto, o manifesto é textual, o CSS também, o texto também, o sprite font também, que é o XML, este também é o ficheiro de texto, mas os restantes são PNGs e COIBMPs são binários. Okay? Portanto, fica tudo comigo. Por que é importante a informação sobre o binário? Porque as alterações de um ficheiro binário não podem ser detectadas linha a linha. Ou seja, se 2 pessoas alterarem um desenho, o Git não tem forma de o juntar. Okay? Vai ter de dizer, olha, desenrasquem-se, decidam vocês qual é o ficheiro que querem, mas eu posso lidar com um. Se for um problema de linhas de texto, ele pode tentar juntá-los automaticamente, que é o que vou-vos mostrar já de seguida. Mas, portanto, neste momento tenho ambos os projetos a estarem sincronizados, ok? Agora, imaginemos que o meu colega do lado esquerdo foi editar o fecheiro program.cs, o meu colega do lado direito também, e vamos fazer coisas simples. Este fez simplesmente aqui um comentário, e o meu outro colega daquele lado criou aqui um comentário qualquer a dizer função main do projeto, ok? Ora, seja quem for, há de haver aqui uma pessoa que há de ser a primeira a enviar para o servidor, certo? Portanto, primeira coisa, se eu fizer git status, eles mostram-me ambos que aquele fecheiro está no estado modificado, ok?
ou seja, nesta coisinha, significa que eles já não estão iguais ao do repositório, estão no estado amarelo. Ok? Ora, o da esquerda fez o git e fez o commit, o comentário no namespace, e não enviou para o servidor ainda. E o do lado direito fez também um add do programa CS, git commit, mesma mensagem, adicionado comentário na função main. Ok? Portanto, por coincidência, ambos têm 3 linhas novas, mas são versões diferentes. Repararem, tem aqui chás diferentes. Ok? Portanto, se eu pedir o log de cada um dos lados, eles dizem-me que ambos estão no head, ok? Na versão mais remota local, e que todos eles têm como commit anterior a versão que está no servidor, ok? E agora poder continuar a fazer atualizações e commits, ok? Só ia aumentar o número de linhas antes desta. Eu não vou fazer, não vale a pena estar a perder tempo com isso, mas basicamente vocês podem fazer quantos commits quiserem de qualquer um dos lados. Ora, entretanto, o colega do lado direito teve a internet mais cedo e quis partilhar isto para o Git. Então fez Git push. Ok? Ele enviou para lá. Portanto, se eu for ao site, já estará aqui um comentário qualquer no program.cs. Aqui está o program, está aqui. Onde está o comentário na função main. Ok? Um minuto após, há pouco. 3 commits. Se fizer o git status deste lado, ele continua. Git status não, git log. Ele continua a dizer que está na main, mas agora o vermelho para tocar para cima, que está igual ao que está no servidor. E o deste lado ainda não sabe nada, portanto continua a dizer tudo o que dizia até agora. Ok? Portanto, ele não faz ideia que o servidor mudou. Ora, a primeira coisa que alguém vai tentar fazer quando quiser enviar para lá as alterações é fazer um git push. Quando fizer o git push, o que é que o servidor vai dizer? Vai dizer que o push foi rejeitado. Rejeitado porquê? Porque houve alterações feitas no repositório que esta versão ainda não tem. Ou seja, ele não vai poder enviar esta versão para o repositório centralizado porque há lá uma versão concorrente com a minha, que não coincide, certo? Portanto, ele diz rejected. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer aquilo exatamente que ele diz, aqui em baixo, que é integrar as alterações que estão no servidor com o nosso código. Portanto, o que eu tenho de fazer é fazer um git pull. Ele vai, usando um método qualquer, perceber quais são as diferenças e aplicá-las. E eu agora, se for ver o fecheiro program, eu tenho os comentários que coloquei eu e os comentários que o meu colega colocou. Ok? Se fizer git status, ele diz-me que não tenho nada por guardar no repositório, está tudo no repositório, ok? Local. E se eu fizer git log, ele diz-me basicamente o quê? Olha, esta é a versão que eu fui buscar ao servidor, que tinha sido a que o meu colega fez, ok? Que é igual que está aqui. E peguei na versão que eu tinha feito e apliquei-a por cima da dele, ok? E portanto conseguiu conciliar as alterações sem problema. Eu só faço git push e elas vão para o servidor. E fecho este lado e já temos 4 commits com a alteração que foi feita, ok? A qualquer altura vocês também podem pedir para ver isto de uma forma visual de commits, que agora de repente não me lembro como é que isto se vê deste lado, que eu costumo usar o GitLab, mas deve ser aqui o branch. Ok, master. Então, commit. Espera, não é isto. Teoricamente é possível ver os commits todos no GitHub. Sinceramente não me lembro como isto se faz agora. É o que faz usar o GitLab. No GitLab, já agora, posso-vos mostrar.
outro projeto qualquer. Vocês podem pegar no repositório e ver os commits. E eu mostro os commits todos a Ito. O GitHub também permite fazer isto, ok, só que eu neste momento não estou a ver onde é que isso se faz. Deve haver por aí alguns, mas não interessa, nós podemos ter com isso. Basicamente é a estrutura deste log, não é? Ora, neste momento então, este colega tem esta versão e este colega ainda tem a versão anterior, ok? Agora, vamos fazer uma coisa mais chata, que é o que acontece se houver alterações na mesma linha, não é? Agora vou, para mudar um bocadinho, editar o game1.cs, vim game1.cs, e então, por alguma razão, este colega mudou aqui a ordem dos níveis, estavam 2.1, ele pôs 1.2, e o outro colega, por alguma razão, editou isto, estive a fazer uns debugs e tal, e quando acabou de fazer debugs, ficou ali sem um espaço. Ok? É aquelas coisas normais, que é vocês alteram tanto o código, quando ele voltar a funcionar, as coisas já não estão como estavam, não é? Ora, o da esquerda fez o commit. Primeiro antes de fazer o commit, agora, se fizerem commit com mensagem de trocados níveis, ele vai se queixar que não pode fazer commit, ok? Porque não existe nada para fazer commit. Portanto, tenho que sempre fazer o add, ok? E agora sim posso fazer o commit, posso enviar para lá, enviado. O colega deste lado tem então uma alteração que fez e que não está ainda sequer em modo staging, ok? Tem simplesmente um fecheiro alterado. Primeira coisa, o que acontece se eu fizer um git pull? Se eu fizer um git pull, ele diz que eu não posso fazer porque tenho alterações que não estão staged, ok? Portanto, não estão marcadas para ser adicionadas. Portanto, tenho de ou fazer commit ou fazer outra coisa chamada stash, que eu não vou falar delas hoje. Caso contrário, não posso fazer um pull. Portanto, o pobre colega estava aqui, já não se lembrava o que é que fez, que na verdade nunca pode ser verdade, vocês podem sempre fazer um kit diff para saber qual é a diferença que tinham entre o que estava e o que está, ok? Estava sem espaço e estava com espaço. Mas pronto, imaginem que o rapaz estava com pressa, fez o git add do game1 e fez o git commit típico de quem não sabe nada o que é que fez, não faço ideia, passou a funcionar. Ok? Agora, se ele quiser fazer o git push outra vez, vai dar erro, certo? Porquê? Porque há alterações no servidor que ele não tem cá. E se eu fizer o git pull, a coisa vai ficar pior ainda. E eu agora vou limpar o ecrã só para que fique mais claro. Ao fazer git pull, ele foi buscar as coisas todas, diz que foi buscar os ficheiros e tal e coisa, foi tentar aplicar o meu trabalho, portanto o trabalho do meu colega, no ficheiro que estava no repositório, que era aplicar isto, não faço ideia, certo? Ele tentou criar uma árvore para juntar as várias versões de ficheiros, tentou, não conseguiu, disse tentou ainda com outro método, com o método freeway merge, também não conseguiu, porque há conflitos naquele ficheiro, ok? Isto acontece quando duas pessoas editam a mesma zona do ficheiro ou quando num ficheiro binário alguém altera o ficheiro, ok? Portanto, como não é possível resolver o problema, ele não é inteligente ao ponto de conseguir resolver esse problema, ele pede para vocês resolverem os conflitos manualmente, ok? Se vocês fizerem git status, ele mostra basicamente que tem aqui um processo, ok? Que está modificado aquele ficheiro e que estão num processo de rebase, ok? Estão num processo de juntar versões. Então temos de editar aquele ficheiro e resolver o problema. Vou editar o ficheiro e o que ele faz é pôr este tipo de informação no ficheiro que teve conflito.
que basicamente diz o quê? Diz, o que está no repositório online é a versão head, ok? A vossa versão, a versão do colega que tentou fazer as coisas e que não conseguiu, era a de baixo. E eu agora tenho de escolher o que é que quero. Portanto, tenho basicamente de apagar os comentários que estavam aqui, isto, não é? E agora tenho de escolher um destes. Ok, vou escolher o de cima, apagar, gravar, testar que isto funciona e agora, fizer aqui de status, ele continua a queixar-se, ok? Então tenho de fazer o add do GameOon a dizer, olha, eu já alterei o GameOon que tinha conflitos, depois faço um commit a dizer resolvi conflitos da ordem dos níveis, ok? E agora tenho que continuar o processo de pull, não é? Reparem que eu estava a fazer um pull até agora, então continuo a fazer o pull. E ele diz-me sempre o que é para fazer, portanto, não é preciso até perceber muito, muitas vezes é ler as mensagens dele e tentar seguir as sugestões. Portanto, vou fazer o continuo. Neste caso, ele vai dizer que aplicou aquilo e que não há alterações. Basicamente porquê? Porque eu acabei por deitar a minha versão fora e optar pela versão do meu colega. Ok? Quando eu faço isto, ele atrapalha-se ligeiramente e diz que não tinha nada que fazer, portanto ele não faz ideia do que é que há de fazer. Então vocês têm duas hipóteses. Ou tentar de novo, depois fazer alterações, ou dizer, passei à frente este commit, ou não faço ideia, passou a funcionar porque eu já resolvi, ou então voltar atrás totalmente e abortar o rebase, ok? Neste caso, como eu já resolvi o problema e tenho a certeza que resolvi, posso fazer o rebase skip. E pronto, ele voltou ao estado normal. E se eu fizer git status, ele diz-me que estou direitinho, tal e qual como está no Origin Master. Portanto, posso fazer outra vez, quando não há problemas. Posso fazer push outra vez e não há nada para enviar. Ok? Ora, um bocadinho mais. Agora imaginem que eu tenho aqui o meu projeto, mas estive a editar código à pata, não é? Neste momento, imaginem que vocês estão mesmo a desenvolver este projeto. Eu, para ser Sharp, já não uso VI, uso o Rider. Vou abrir o projeto. Eu estava a mandar mensagem do editor, ignorem. Carregar o projeto e tal e coisa. E eu agora vou fazer build. Ok? Compilar. E ele diz que está a compilar e compilou. Ok? Vou ser editor outra vez. Ora, quando vocês compilam alguma coisa, o natural é que ele crie ficheiros novos. Se eu fizer aqui um git status, ele está-me-se a queixar disto tudo que é novo. Ok? Basicamente, o ponto de ideia é a pasta criada pelo editor, pelo Rider, para guardar configurações. O Content Bin, o Content OBJ, é onde ele cria derivados das minhas imagens para o jogo. A minha pasta bin e a pasta BJ é onde ele cria os binários e os de objeto dos ficheiros C Sharp. Ok? Ora, todos estes ficheiros, estas pastas e os ficheiros estão lá dentro, portanto, tem ficheiros dentro, posso mostrá-los, não é? Tem aqui dentro do OBJ Debug um conjunto de ficheiros novos, dentro do OBJ Debug Desktop GL Content tem aqui um conjunto de ficheiros, e por aqui fora, mais ficheiros gerados novos, ok? Portanto, há muito ficheiro novo. Eu é que só mostra o nome das pastas, ok? Mas estes ficheiros, como eu estava a dizer, foram todos gerados ao compilar, certo? Portanto, o meu colega daquele lado, se quiser estes ficheiros, que abra ele o Rider, que compile e fica com esses ficheiros, ok? Portanto, estes ficheiros nunca se devem colocar no Git. Tudo que é binário resultante do vosso trabalho, que pode ser obtido novamente com um run, ok? Mas, por outro lado, é uma seca fazer git status e termos estas mensagens. Até porque, mais tarde, vocês podem, por lapso, adicionar estes ficheiros no repositório. E depois vou ter de os tirar e possivelmente
já vai ter o projeto, o repositório todo abandonado com ficheiros que foram criados e vai ficar lá uma grande confusão. Ok? Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos copiar aqui o nome dos ficheiros e criar um ficheiro da raiz do meu projeto, já agora, só para mostrar que ele não existe, com o nome .gitignore. Este .gitignore lista basicamente aqueles ficheiros que o Git deve ignorar e não colocar no repositório. Ok? Portanto, por exemplo, quando querem ignorar pastas completas, que é o caso, podem pôr simplesmente em cada linha o nome da pasta a partir da raiz. Ok? Se eu gravar e sair, portanto, tenho agora um ficheiro novo, que é o gitignore. Se fizer git status, reparem, ele queixa-se agora do gitignore, porque é novo, mas já não se queixa das duas pastas que se queixava aqui em cima, das 4 pastas. Ok? Porquê? Porque elas estão no gitignore e, portanto, ele ignora. Agora adiciono o gitignore, faço commit com a mensagem ignorar ficheiros gerados, git push, ok? Meu colega do outro lado pode fazer o git pull, neste caso só veio o gitignore, ok? Ele pode ele próprio também abrir o projeto. Faltou aqui o ponto de chão. Desculpem a seca de esperar pelo editor, mas acho que isto vale a pena para explicar melhor. Fazer loading. Ok, fez load. Se eu agora fizer build, ele vai criar estas pastas outra vez. Tá. Então a fazer build. Agora sim. Ok, crio as pastas, sair do editor. Eu agora tenho aqui as pastas novas, mas se fizer git status, como o meu ponto .git ignore já veio do meu colega, as outras pastas já nem sequer aparecem. Ok? Isto é útil quando vocês têm um projeto e criaram ficheiros que sabem que não são para colocar, podem logo pôr no git ignore e assim garantem logo que o vosso colega, por distração, coloque os ficheiros lá. Portanto, ele já não vai poder fazer isso. Ok? Agora, temos aqui o problema do ponto ideia. O ponto ideia leva a uma discussão mais filosófica que eu não vou ter neste momento, mas que tem um problema que é, se ambos usarem o mesmo editor com as mesmas configurações, pôr o ponto ideia no repositório não gera problemas. Se por outro lado, um usar algumas propriedades, algumas formatações de um lado e o outro usar outras formatações do outro, vai ser sempre conflitos a acontecer no, naquela pasta, ok? Portanto, é discutível se deve ou não ir para controle de versões e tem de ser bem pensado antes de o fazer. Também podem colocar e depois começar a dar confusão, podem tirar mais tarde. Ora, só para vos dar mais um exemplo, imaginem que agora eu altero um ficheiro binário. Melhor que ambos, alteramos um ficheiro binário. Portanto, vou editar aqui um ficheiro qualquer, que vai ser o all brown, e um dos colegas cortou a imagem, pô-la mais pequena, e o outro colega editou a mesma imagem, mas em vez de a colocar mais pequena, deu-lhe um jeito qualquer de cores. Ora, aqui de status. Portanto, ambos dizem que aquela imagem foi alterada. Vou fazer um qualquer primeiro. Ora,
cropped image, git push. Agora, este vai fazer o add do content wall brown, git commit, mensagem equalized the colors. E agora vou fazer um git pull. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que tenha um fecheiro para fazer merge, mas que não pode fazer merge porque é um fecheiro binário. Ok? Então o que é que ele fez? Tentou dar-nos alguma ajuda para isto. Vamos lá ver o que é que ele fez. Se vocês olharem para a pasta content, tem lá o all brown ainda. Ok? O que é que estará lá? É a versão cropped. Ok? É a versão do meu colega. Então o que é que ele fez à minha? Bem, vamos olhar para isto. Portanto, vocês podem optar por aquele, ou então podem voltar para trás. Ok? Porque não há forma de vocês resolverem um conflito. Portanto, as duas uma, ou ficam com a versão do vosso colega ou ficam com a vossa. Portanto, vamos lá resolver o problema. Vou fazer o quê? Ora, vou remover o all brown. Desculpem. Vou para a pasta content, que senão isto não se consegue ler nada. Tá? O prompt tão grande que não se vê nada. Ora, então, vou remover a versão do meu colega, colocando a minha. Como é que eu vou fazer isso? Bem, primeiro eu posso ver qual é o log deste ficheiro. Ok? Tenho a versão original e tenho a versão cropped. Ok? Ou seja, a minha aparentemente perdeu-se. Ora, o que é que eu posso fazer para ir buscar a minha? Posso fazer o hit rebase menos abort. Ok? E eu agora, se for ver a minha ficheiro, está a minha versão. Ok? Então, como é que nós podemos fazer isto? Muito facilmente, vamos mudar o move wall brown para um fecheiro meu, qualquer, o nome que quiserem. Ok? Portanto, se fizerem git status, ele vai se queixar que é um fecheiro que desapareceu, que foi apagado. Se quisessem mesmo apagar, faziam git remove do wall brown, ok? Mas eu não quero apagá-lo ainda. Agora vou fazer um git checkout de wall brown, que vou basicamente buscar o fecheiro que está no repositório, que há de ser, digo eu, o cropped. Não, desculpem. Agora eu quero fazer o git pull. Portanto, vamos apagar outra vez o all brown. Foi erro meu. Portanto, eu coloquei o meu fecheiro com o nome, ok? Git pull. Eu diz que tenho alterações por tratar, que é o facto de ter apagado o fecheiro o all brown, ok? Mas tudo bem. Eu posso copiar o meu outra vez para lá. Posso continuar a fazer o processo todo de pull. E agora digo que resolvi o problema todo, ok? Faço o add daquele fecheiro, basicamente a dizer que está ok. Faço um git commit a dizer resolvido, ok? Continuo o rebase e vai se queixar mais uma vez que está o ficheiro igual. Vou continuar a fazer o rebase skip, ok?
E agora posso mover o meu main.png para o outro, o all brown, e agora faço o add da minha versão. Ou seja, tem aqui uma volta desgraçada para resolver problemas com binários. E agora já consigo fazer push. Ok? Mas basicamente, qual é aqui a ideia que eu queria dar com este exemplo que deu mais trabalho do que metade do tutorial? É que resolver problemas de fecheiros binários é uma seca. Ok? Portanto, não há uma forma simples de ir lá e ver quem é que mudou um pixel ou outro pixel. Portanto, vocês têm sempre de escolher por uma das versões. Daí que o Git seja um mau recurso quando se usa ficheiros binários. O ideal é que, se têm mesmo de o fazer, por exemplo, estão a trabalhar num jogo, então têm de ter imagens, tentem, dentro da equipa, arranjar uma forma de garantir que só uma pessoa é que vai alterar imagens, que não vai haver conflitos. Se houver paciência, vou ter de resolver, vou ter de arranjar uma forma de dar prioridade a um deles. Ok? Também é nestas alturas em que os editores podem ajudar no processo de resolver um conflito, porque há um conjunto de passos que os editores já têm embutidos, um conjunto de comandos que eles fazem automaticamente e têm lá como opção no menu uma funcionalidade relativamente simples, ok? E, portanto, aí podem ganhar um bocado da eficiência de resolver alguns problemas. Por outro lado, em algumas situações, é possível que o editor não consiga resolver o problema e tenha mesmo de vir à linha de comando resolvê-lo. Ok? Ora, voltando aos slides, só para ver se me esqueci de alguma coisa interessante. Portanto, in git init, está ficheiros, git commit. Isto para criar então um repositório de raiz, git clone para ir buscar um repositório que está algures num repositório centralizado. Depois, comandos típicos, o clone já vimos, para copiar então uma versão online, adicionar um ficheiro. Se mudarem o head por um RM, removem o ficheiro. O commit, então, para guardar uma cópia da versão atual que está no estado de staging. O git status dá-vos uma lista dos ficheiros que estão modificados. O git diff diz-vos as diferenças entre os ficheiros entre a vossa versão e a versão que está no vosso repositório local. O git help para ajuda, o git público, git push para ir pôr e ir buscar coisas ao repositório centralizado. Depois, a verdade é que existe muito mais coisas que vocês podem fazer, mas que não vale a pena estar aqui a debitar, porque só à medida que forem usando e tendo mais à vontade é que vão perceber o que devem fazer a cada momento. Ok? Depois, portanto, isto foi falado, ok? Portanto, se quiserem adicionar um ficheiro novo, desculpa, tem de fazer um git add. Depois podem enviar o commit com a mensagem na linha de comando. Depois tem duas versões de comandos que podem ser úteis para recuperar coisas no vosso versão local de repositório. Para dar um exemplo, imaginem que eu, por lapso, deste lado, vou estar agora com aquele, removi um ficheiro, o programa.cs. Ok? Como é que eu o reavivo? Se fizer um git pull, ele não vai vir. Ok? Porque ele diz que eu não tenho as alterações não foram registadas. Eu também não quero fazer um git remove do programa.cs, porque eu não quero apagá-lo, apaguei por descuido. Então o que é que eu faço para ir buscar? Basicamente, checkout program.cs e ele vai buscar a minha cópia local, o ficheiro, e voltar para o cá. Ok? Outro exemplo, imaginem que eu tinha o meu ficheiro program e estive a fazer alterações. Ok? Gravei isto, e eu agora não quero estas alterações para nada.
eu posso fazer um git reset head. Head, relembro, é sempre o nome da última versão que está no meu repositório do program.cs. Ok? E ele vai buscar o fecheiro e, em princípio, o fecheiro está como estava. Afinal, não fiz direito. A end commits, acho eu. Ou então estou esquecido de alguma coisa. Desculpem. Se eu só fizer um git add ao programs.cs, ok? Ele está preparado para ser enviado, e se eu agora já não quero enviá-lo, porque reparei que tinha erros, é que faço um git reset head program.cs e ele agora deixou de estar marcado para envio, ok? Se eu quero realmente repor o estado original, há comandos para fazer isso, mas a maneira mais fácil para tentar começar é mesmo apagar o fecheiro e fazer checkout no program.cs. Ok? Ora, continuando. Se fizer checkout sem eliminar o ficheiro, ele dá algum aviso? Portanto, se eu fizer git checkout do program.cs, ele não diz nada se eu tiver lá coisas alteradas. Ou pergunta. É daquelas coisas que eu costumo. Ok, posso fazer o checkout direto. Boa, obrigado. Algumas coisas que a gente não usa. Ora, gits diffs já mostrei. E o git log para ver as alterações todas que foram feitas entretanto. Ok? E depois existem muitos mais comandos. Estes slides têm um conjunto de comandos que vocês podem fazer para ver vários passos a serem realizados, que foi aquilo que eu estive a fazer até agora. Ok? Eu não vou falar de branches, de ramos. Podem olhar para aqui para estes slides se quiserem ver, mas acho que isso seria para uma versão para quem já está mais à vontade com, com Gits, ok? No final, se tiverem dúvidas sobre alguém que já tenha experiência e queira esclarecer alguma coisa, podemos falar, ok? E resolver conflitos, ok? Também já vimos, certo? Lembrem-se que pode existir mais que uma secção destas no fecheiro, portanto, procurem o fecheiro todo e escolham depois qual é a versão que está mais correta ou a melhor, ok? Tentem não colocar no Git ficheiros que fiquem com estas marcas, porque isso vai frustrar depois para de cabeça desgraçado. Ok? Interação com o escritório remoto, então, é o push e o pull. Podem pôr a informação toda ou podem simplesmente pôr git pull, git push, desde que tenham inicialmente feito, como eu fiz, a indicação do qual é o repositório default. Ok? E ele envia sempre para o repositório default, não precisam de o pôr. Se quiserem, também podem fazê-lo. Podem pôr aqui explicitamente qual é o repositório. Isto é útil, mas nem que uma das coisas que situações típicas em que isto é útil é para quê? Imaginem que vocês têm um repositório de uma aplicação qualquer que não é vossa. Vocês fizeram um clone daquela versão e então têm no vosso GitHub uma cópia desse projeto. Vocês podem ter dois nomes, um origin para representar a vossa cópia do servidor e ter outro nome, por exemplo, upstream, para representar a cópia do autor original. Okay? E assim podem ir buscar ou enviar cada um dos repositórios mudando o nome que colocam aqui antes do nome do ramo. Okay? Pronto, a questão do GitHub, se usam sempre o GitHub, não existem muitos mais, ok? Podem usar o que quiserem, é o mais conhecido. Em termos de clientes, o GitHub tem um cliente que só dá para Windows, acho eu, e Mac, mas posso confirmar. Windows e Mac, ok. Tem uma interface interessante e possivelmente fácil de usar. Não sei como é que ele está recentemente, ok? Já há muito tempo que não o uso.
há uns anos tinha alguns problemas, tanto era demasiado simplicista e algumas situações eram complicadas de resolver. Outro típico que eu gosto bastante chama-se GitKraken. Kraken. O GitKraken tem um problema, que é, embora seja gratuito para Linux, Windows e Mac, ele não permite trabalhar com repositórios privados se não comprarem. Ok? Até há bem pouco tempo permitia, mas entretanto lembraram-se que não, que iam obrigar a pagar. Não é que ele seja propriamente muito caro, mas pronto, estar a pagar. Professor, Sim, sim. eu costumo usar o GitKraken e eles, se tiver uma conta de estudante do GitHub associada, eles deixam usar a versão Pro e usar os Ok. repositórios privados É de daquelas graça. coisas que eu não sei porque não sou aluno. Obrigadíssimo pela nota. Dá um bocado de trabalho a configurar, mas pronto, depois dá para usar a versão Pro Sim, disso. sim, sim, claro. Não, e eu gosto muito do GitKraken. Uh, mas realmente, quando eles me deixaram de funcionar, por acaso nem sequer pensei nisso, né, na versão de estudante. Portanto, obrigado pelo aviso. Um, Depois, há um chamado SourceTree, da Atlassian, que são os autores do Bitbucket. Também é interessante, mas também só há para Mac e para Windows. Ok. Depois, há um que é relativamente simples, mas não é mau. Chama-se GitForce. Há para Windows, para Linux, para Mac. Ok. Uh, Portanto, é uma coisa bastante mais rudimentar, mas funciona. Ok, não tem nada de especial. Depois tem clientes para os vossos editores favoritos, não? Qualquer editor como o Visual Code, Visual Studio, o IntelliJ, o Rider, essas coisas todas, todos eles têm clientes integrados para Git e que podem usá-lo. Portanto, acaba por ser muito mais fácil. Eu há um bocado estava no Rider a usar a não usá-lo como versão de controle de versões, não é? Mas posso fazê-lo, não é? Ora, pode ser este. Portanto, tipicamente, se eu for aqui a um programa qualquer e sei lá, apaguei este comentário, em princípio posso colocá-lo no repositório. Ok? Portanto, aqui git, adicionar e depois commit. Ou podem fazer logo commit, lá está. Como é um editor, ele pode por trás fazer o add sozinho, né? Se vocês fizerem aqui o commit, e ele pede aqui a mensagem, removi comentário, podem fazer logo o commit e ele não foi preciso fazer o add, ok? Mas ele fez intrinsecamente, não é? Acabou por o fazer porque, porque é necessário, o Git obrigou a fazer, ok? Simplesmente escondeu. Se quisessem fazer os passos todos, iam primeiro ao Git fazer o add e depois de fazer o add a todos, podiam fazer o commit. Não é? Portanto, ir aqui aos commits e fazer o commit, que seria um dos comandos quaisquer, não sei qual será. Eu podia aqui adicionar ficheiros e acho que deve poder fazer um commit outra vez e ele adiciona os ficheiros todos que eu selecionei. Ok? Portanto, ele tem que os ficheiros foram alterados e vocês podem adicioná-los. Pronto, qualquer editor tem necessariamente um plugin, se não tiver built-in, funcionalidade para Git. Ok? Só mesmo para uma referência final aos ramos, a ideia também não é muito complicada, ok? Mas precisa de algumas noções, às vezes, para fazer algumas das tarefas. Basicamente, a ideia é: vocês fazem git branch e dão um nome ao vosso ramo.
desde que fazem isto, estão no ramo novo, ok? Depois podem mudar entre ramos fazendo o git checkout e o nome do ramo. Já agora isto é importante que vocês não deem nomes aos ramos que sejam o mesmo nome que ficheiros locais, caso contrário, ele não sabe se este git checkout é de um ficheiro ou se é de um ramo, ok? E podem andar a saltar entre ramos. Eu posso ter um ramo que é a minha versão 1.0 e vou corrigindo lá bugs, e tenho outro ramo que é a minha versão 2.0 ainda em beta, em que estou a fazer funcionalidades. Vou passeando entre um e outro, fazendo sempre git checkout para mudar de ramo, e quando me apetecer posso juntá-los. Vou para o master, por exemplo, e faço git merge e o nome do ramo e ele tenta juntá-los. É evidente que às vezes corre bem, às vezes corre menos bem, mas isso é como tudo no Git. Ok? Bem, espero que tenha dado para ficar com uma ideia de como é que o Git funciona. Fico, como sempre, disponível para